Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos aqui estudar hoje em relação à adição de números naturais e suas propriedades, tá bom? A adição de números naturais, ela sempre se dá pelo seguinte, vamos aqui, olha lá. Eu tenho a soma de duas parcelas, ou a adição, na verdade, né, de duas parcelas, onde o nosso resultado, ela sempre será uma soma. Detalhe importante aqui a repararmos é o seguinte, eu coloquei aqui a adição de duas parcelas só para nós termos uma ideia, mas essa adição de números naturais, ela não tem uma quantidade definida de números. Eu posso, de repente, adicionar ou somar 3 números quaisquer, 10 números quaisquer, tá? Então, não existe um limite para essa soma, tá bom? Só para que você entenda que, independente dessa quantidade, tá? Cada elemento, cada número dessa adição, ele é chamado de parcela. E o seu resultado é chamado de soma. Vamos aqui um exemplo bem rápido, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, então, 25 mais 12. Reparem que esses dois números, eles possuem dois algarismos. Então, a adição, ela tem que ser feita de uma forma diferenciada. Por quê? Repare o seguinte. Eu vou só passar aqui um traço separando esses dois números. Pois, aqui à minha direita, nós temos os números das unidades. Como assim das unidades? Por exemplo, se eu tenho aqui 20 mais 5, pensa então que 25 é a soma de 20 mais 5. Ou seja, eu tenho aqui o número 20 somado com 5 unidades. Então, esse número 5, ele representa as nossas unidades. Tá legal? A mesma coisa com 12. Então, reparem, esse 12 é a mesma coisa do que se eu tivesse o 10 somado com 2. Ou então, se eu pensar na unidade, cruamente falando assim, 12 são 12 unidades de qualquer coisa que você imaginar. 12 gizes, por exemplo, tá bom? Ok, quando a gente for resolver essa adição, você sempre tem que somar os números que pertencem à unidade com unidade. Depois, dezena com dezena. Legal? Então vamos lá, olha lá. 5 mais 2. Opa, eu tenho o número 5 somado com 2. 5 mais 2 é igual a 7. E aí eu passo para os próximos dois números que representam aqui as nossas dezenas. Então, olha lá, 2 mais 1 é igual a 3. Logo, então, o nosso resultado dessa soma é igual a 37. Beleza? Agora, detalhe, pessoal. Vamos pegar aqui essa outra adição que tem uma pequena diferençazinha. Olha só. Eu vou adicionar aqui 37 com 45. Ok? Então, primeiramente, eu tenho que somar 7 mais 5. 7 mais 5, eu tenho o número 7, somado com 5, o nosso resultado é igual a 12. Mas, detalhe importante, se o meu resultado for igual ao número 10, ou qualquer número maior que 10, a gente não pode colocar esse número aqui embaixo. Por quê? Porque embaixo de cada número só posso ter um algarismo. Então, se eu tenho aqui o 7 e o 5, aqui nosso resultado só pode ter um algarismo. Beleza, qual que eu pego? Sempre o da unidade. Isso quer dizer que eu vou pegar sempre o primeiro número da direita. E o 12, aliás, e o número 1 do 12 vai para onde? Ele vai aqui para cima nos próximos dois. Então, de novo, olha lá. 7 mais 5 é igual a 12. O 2 fica e o número 1 sobe. Vamos resolver agora, então, a nossa próxima adição. 3 mais 4, somando 3 com 4, o nosso resultado é igual a 7. Só que ainda tem esse número 1 que veio lá do 12. O que acontece com ele? Ele também deverá ser adicionado a esse resultado. Então, pensemos o seguinte, olha lá. 4 mais 3 é igual a 7. 7 mais 1 é igual a 8. Logo, então, aqui o nosso resultado é igual a 82, tá? Então, muito cuidado com esse detalhe, pessoal.
quando você for adicionar dois números quaisquer, se esse resultado for igual a 10 ou qualquer número maior que 10, você coloca aqui embaixo o número da unidade e o outro número você passa aqui para cima. Beleza? Ok. Agora, dentro aqui dessa adição, nós também temos algumas propriedades muito importantes, tá bom? Onde eu as destaquei aqui, tá? Com esses três elementos aqui, com essas três posições. Primeira propriedade é a comutativa. O que quer dizer essa propriedade comutativa? Quer dizer que quando você soma dois números quaisquer, independente para onde você olhe a soma, o resultado sempre será o mesmo. Como assim? Aqui eu coloquei 10 mais 35. Vamos pensar. 10 mais 35, opa, o resultado é igual a 45. Mas, se eu colocasse as posições contrárias, ao invés de começar com 10, eu comecei com 35 agora. Ou seja, eu tenho aqui 35 mais 10. 35 mais 10, espera aí, 35 mais 10 é o mesmo resultado. Ou seja, a propriedade comutativa é isso. Independente de onde você enxergue a adição, o resultado ele não vai mudar. Vamos pensar aqui um número menor? Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Só que 3 mais 2 também é igual a 5. Repararam? Então aqui ó, tenho 2 somado com 3 é igual a 5. Mas se eu tiver 3 somado com 2, ó, a posição ela foi trocada. Mas o resultado final ele nunca vai mudar. Legal? Associativa. A associativa, geralmente, ela trabalha com 3 números ou mais em adição. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 2 mais 3 mais 5, tá? E o que acontece com a associativa? Ela separa somas, tá bom? Por exemplo, aqui então, olha lá. Eu tenho 2 mais 3 mais 5. Para que a gente possa resolver essa adição, eu vou começar por esse parêntese. Então aqui, olha lá, 2 mais 3, o nosso resultado é igual a 5. 5 mais 5 é igual a 10. Legal. Só que, para a associativa, o que acontece? Eu vou pegar esses parênteses e vou trocá-lo de posição, de modo que a gente envolva agora dois outros números. Então aqui nesse exemplo, reparem, nós pegamos os parênteses e colocamos aqui no final agora. Então, eu tenho 2 mais o resultado de 3 mais 5. Bem, aqui nesse caso, vamos começar resolvendo pelos parênteses. 3 mais 5, o resultado é igual a 8. 8 mais 2 é igual a 10. Então, reparem, gente, que essa propriedade associativa é você trabalhar a adição dessa maneira. É quando você tem 3 números ou mais, tá? E você separa em mini-somas. Sendo que, ao separar nessas mini-somas, o resultado final ele também não será alterado. Então, aqui nesse exemplo, você consegue reparar que, de qualquer forma, o resultado em ambos os lados foi igual a 10. Legal? E o elemento neutro. O que é o elemento neutro? Vamos pensar aqui, o que é neutro? Neutro é algo que não faz diferença nenhuma, né? Aquilo é neutro. Então, aqui para a adição é o seguinte, esse elemento neutro é um número onde esse número, se você somar esse número com qualquer um outro, o resultado sempre será o outro. Então, por exemplo, o elemento neutro da adição é o 0, pois 3 mais 0 é igual a 3. Ou 0 mais 7 é igual a 7. Então, reparem que, até utilizando aqui um pouco da comutativa, né, onde a ordem ela não altera o resultado final, se você pegar um número qualquer e somá-lo com 0, ou se você pegar o 0 e somá-lo com um número qualquer, o resultado sempre será esse número qualquer. Ele não se altera, tá bom? Então, o elemento neutro na adição, não se esqueçam disso,
é o número zero, pois qualquer número somado com zero será sempre ele mesmo, beleza? Então, olha só, vamos só verificar aqui então o que nós estudamos aqui nessa aula, tá? Nós verificamos aqui que a nossa adição ela é formada por dois elementos, onde esses dois elementos são chamados de parcela e o seu resultado é a soma, tá? E nós verificamos aqui também como é que a gente trabalha como é que eu posso dizer? Como é que a gente trabalha a resolução de uma adição de números quaisquer, tá bom? E além disso, nós verificamos aqui as três propriedades básicas da adição. A propriedade comutativa, a propriedade associativa e a propriedade do elemento neutro. Não se esqueçam que você ter esse conhecimento muito bom sobre a adição de números naturais é muito importante para a tua vida, pois a adição ela sempre está presente no nosso cotidiano, tá? Em qualquer situação que você imaginar, você vai fazer uma compra, você vai de repente, sei lá, você vai receber um troco, você vai, como é que eu posso dizer? Você vai separar alguns elementos da tua casa em certas quantidades, tu tens que ter essa noção de adição de números naturais. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.